Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Tema de hoje, pais de verdade. Próxima semana, filhos de verdade. Então, estaremos finalizando aí a temática da análise do conceito bíblico no que diz respeito à família. Muito contente, Miguel, com a sua presença hoje aqui, viu? Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Eu vou começar com as notas de rodapé. Geralmente as notas de rodapé ficam para o final. E a introdução e o desenvolvimento antecedem as notas de rodapé. Eu vou começar com as notas de rodapé. Primeira nota de rodapé que eu gostaria de destacar é a concepção bíblica do Antigo Testamento acerca dos filhos. E esta concepção está muito bem resumida no Salmo de número 127. O ensino do Antigo Testamento acerca de filhos é sempre na perspectiva de que os filhos resultam da bondade, da dádiva, do favor e da graça de Deus. Nós precisamos eliminar este pensamento que vai construindo a sua base no sentido de que os filhos, eles resultam da decisão do casal. O pai e a mãe, eles resolvem então gerar uma criança e naturalmente isso acontece, automaticamente isso acontece. Não é assim. Ainda que eles sejam saudáveis, ainda que todas as coisas estejam dentro daquilo que nós chamamos de normalidade, os filhos decorrem do favor e da graça do Senhor, e a teologia do Antigo Testamento expressa isso de uma forma magnífica. Portanto, nós precisamos ter em mente que os filhos, eles se constituem em dádivas de Deus, e cabe a nós cuidar do presente que recebemos. Cabe a nós cuidar da melhor maneira possível deste tesouro que nos fora confiado pelo próprio Deus. Então, à luz do Salmo 127, os filhos, eles são dádivas de Deus. Segundo, o texto de Efésios capítulo 6, e eu vou me concentrar no versículo de número 4, nos traz a expressão da vontade de Deus para refrear qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de exercício de poder extremado no lar. É muito importante ter essa perspectiva logo de início. Por quê? Dentro da tradição do judaísmo, eu não estou falando da teologia do Antigo Testamento, eu estou falando de interpretações praticadas por grupos no judaísmo. O pai tinha um poder de vida e de morte dentro do lar. E essa não é, com certeza, a orientação bíblica. Chegamos na cultura romana, o poder do pai era um poder extremo, absoluto, completo, pleno. Ele podia fazer dos filhos aquilo que ele desejasse. E o apóstolo Paulo vem então expressar a vontade de Deus, mostrando que a liderança dos pais, o cuidado dos pais, em momento algum respalda autoritarismo, respalda qualquer tipo de abuso, qualquer exercício extremado do poder. E isso certamente é um golpe de morte nos liberais, porque os liberais gostam de dizer que Paulo era um homem bitolado, Paulo era um homem que falava regido pelo contexto do seu tempo. Paulo sabia fazer a leitura do seu tempo, porém ele não era regido pelo contexto do seu tempo. Tanto é assim que o texto vai colocar ordem naqueles que estavam exorbitando na sua liderança, no seu cuidado. Isso é impressionante, como o texto vem
e atinge frontalmente a sociedade romana, como o texto vem e vai expressar qual é a posição de Deus para a conduta dos pais no lar. E a última nota de rodapé, antes de adentrar, é que certamente você que gosta de consultar a língua original, e talvez você até já tenha feito isso antes de vir para o estudo bíblico, você já percebeu que há uma mudança de vocábulo no texto do capítulo 6, né? Pais, no versículo 1, refere-se aos pais, pai e mãe. Agora, quando nós chegamos no versículo de número 4, pais aqui é o plural de pai. Então é importante que eu já vá tratando essa questão aqui, porque se você já conferiu o grego em casa, eu já explico agora. Se você conferir quando voltar, já fica ajustado. Os estudiosos, eles não são unânimes quanto a esta questão, essa variação de termo, porque Paulo usa em cima uma palavra que representa pai e mãe, os pais, e porque embaixo ele usa uma outra palavra que é o plural de pai. Eles não chegam a um acordo. Há quem pense, e eu respeito quem pensa assim, que o apóstolo Paulo está como que atribuindo exclusivamente ao pai a educação dos filhos. Particularmente, eu não comungo com esta interpretação, embora entenda, à luz do contexto bíblico, que é responsabilidade primária do marido e, portanto, do pai, a condução e a educação dos filhos, não exclusiva, porém, responsabilidade primária. Ele é o líder, mas não entendo que o texto aqui esteja falando somente para o pai e excluindo a mãe. Muitos estudiosos e, sobretudo, conservadores compartilham dessa mesma ideia, que é um texto que fala aos pais, pai e mãe, fala a ambos, pois certamente há um destaque no sentido de chamar a atenção do pai para a supervisão, para o acompanhamento, para a instrução dos filhos. Isso certamente nós acompanhamos dentro do raciocínio de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Eu farei a leitura aqui do texto. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: referente às qualificações para o presbiterato, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ora, o texto está referindo-se objetivamente a um homem. O homem que precisa ter a qualificação para o exercício do presbiterato. Então era algo que deveria ser comum a todos. Não era algo para ser adquirido pós-presbiterato, mas para ser adquirido antes, para que com a qualificação ele pudesse então estar exercendo essa atividade. Então, dentro desse contexto, é óbvio que o texto fala de uma forma particular, porém não exclusiva, a questão dos pais. E creio que isso seja muito importante, sobretudo no tempo em que nós vivemos, quando os pais, plural de pai, na sua grande maioria, não estou aqui generalizando, não quer nenhuma responsabilidade com o cuidado dos filhos. Delega o cuidado, a educação, a instrução, a disciplina, a mãe, a avó, a tia, a supernane, sai distribuindo a qualquer um. Isso é um chamamento à responsabilidade. Então compete ao marido, compete ao pai, o acompanhamento, o trabalho de educação, de criação, de instrução dos filhos. Não é só responsabilidade da esposa, você eduque, está aqui o manual de educação, cumpra os pontos e acabou. Não é assim que nós temos na Escritura. Feitas as notas de rodapé, então comecemos o estudo do texto. Gabriel, eu vou pedir a você que aumente só um pouquinho aqui o retorno.
que eu estou com dificuldade de ouvir, estou começando a falar mais alto. Talvez não seja o seu caso, né? Você esteja ouvindo bem e eu aqui falando alto desse jeito. Como é que o texto começa? O texto começa apresentando-nos a orientação de forma negativa. O texto diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então é muito importante, obrigado Tito, observar que o texto começa da forma negativa, ou seja, não faça assim. E o que os pais devem evitar para que não provoquem a ira aos seus filhos, para que não venham irritar os seus filhos, porque muitos pais, infelizmente, são hábeis em provocar a ira aos seus filhos, em desagradar os seus filhos, em afastar os seus filhos. E nós precisamos sempre voltar às Escrituras para ver o padrão bíblico para evitarmos tal comportamento. Primeiro, um excesso de proteção. Tem pais que são super protetores. Tem pais que não percebem que os filhos estão crescendo, que os filhos estão se desenvolvendo, que as fases são outras, são fases novas. Um marmanjo de 18, 19 anos não pode ser tratado como um bebezinho, como uma criancinha. Precisa-se ter a noção correta do desenvolvimento físico, do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento intelectual. Então, há pais, e eu não digo que eles não estejam bem intencionados, porém não estão de acordo com as Escrituras, que criam uma verdadeira redoma e colocam sobre os filhos. E isso não está correto. E eu creio que esse excesso de proteção, eu não estou falando de proteção, eu estou falando de excesso de proteção, eu estou falando de exagero na proteção, eu estou falando do desprezo quanto à percepção correta do crescimento, do desenvolvimento dos filhos, leva a um efeito contrário, leva a um efeito de indisposição, muitas vezes, dos filhos para com os pais, e ainda traz um outro problema, que é um problema que nós estamos vivendo nos nossos dias, que é a chamada geração canguru. A geração canguru é aquela geração que já está aí com 35, 40 anos, e o rapaz ainda não saiu da casa de mamãe. O rapaz quer trabalhar, o rapaz quer chegar em casa e encontrar o quarto todo arrumadinho, a roupa toda passadinha, a comidinha na mesa, e ele não tem responsabilidade nenhuma com nada. Isso muitas vezes é consequência dessa hiperproteção. Proteção sim, cuidado sim, zelo sim, exagero não. Então nós precisamos ter cuidado para que não estejamos corroborando para uma situação que será prejudicial ainda mais no futuro. Então não são poucos hoje, tanto os rapazes como as moças, que já alcançaram a maturidade, já estão economicamente independentes, academicamente independentes, profissionalmente independentes, e continuam na casa de papai e de mamãe sem querer, de forma alguma, tomar uma decisão quanto a assumir a vida, assumir responsabilidades e efetivamente dar o curso natural da própria vida. Então precisa resolver essa questão. Segundo item que causa estresse no relacionamento familiar, o favoritismo. Há famílias em que o favoritismo é explícito. Isso é um erro gravíssimo, quando o pai ou quando a mãe adota uma postura, assim, declarada, de predileção por um em detrimento a outro. Isso causa rivalidade, isso causa disputa, isso causa ciúme, isso causa um estremecimento no relacionamento familiar. E isso muitas vezes acontece pela falta de sabedoria dos pais. É os pais que estimulam. Gênesis 25, 28 retrata isso de uma forma muito clara. Isaac amava a Esaú.
porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então nós precisamos, como pais, dispensar a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo respeito, o mesmo carinho a todos, igualmente. E se porventura, porque às vezes acaba sendo um pouco mais obediente, um pouco mais atencioso, tem as suas qualidades, se porventura nós percebermos que estas qualidades estão aqui nos atrair e nós estamos dispensando uma condição diferenciada, nós precisamos corrigir, nós precisamos consertar. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. O nosso amor pelos nossos filhos deve se apresentar da mesma maneira. Nós não devemos amar os nossos filhos, porque esse é mais obediente, eu amo mais, o menos obediente, eu amo menos. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, inclusive, para corrigir o desobediente, para orientar o desobediente, não para amá-lo de uma forma inferior àquele que nós temos por mais obediente. Então, cuidado com o favoritismo. Tenha muito cuidado com isso. Terceiro elemento que muitas vezes causa uma indisposição dos filhos para com os pais: o descrédito, a falta de confiança. Não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de elogio, não tem uma palavra que traga uma disposição renovada ao coração. Você não faz nada certo. Tudo que você faz é errado. Você não presta para fazer nada. Não sei por que é que eu peço as coisas a você. Errado sou eu que peço as coisas. Sei que você não vai fazer, sei que você não vai fazer certo, sei que você não vai fazer a tempo. Você começa criando uma atmosfera de desconfiança continuamente. Se fizer errado, se não fez a tempo, se não fez conforme deveria fazer, é simples. O seu papel é corrigir. O seu papel é instruir, o seu papel é educar, o seu papel é dar condições para que ele possa crescer. É interessante, no ramo empresarial, as grandes corporações, elas trabalham sempre incentivando os seus funcionários. Elas trabalham sempre promovendo um ambiente em que ele possa colocar as suas qualidades, que ele possa colocar suas ideias, que ele possa colocar a sua percepção, objetivando o aprimoramento dos processos. E muitas vezes no lar nós estamos a tolir, a limitar, a levar a uma condição de descrédito, a uma condição de fracasso. Então não faça isso, porque se o filho percebe que o pai, a mãe, que os pais não confiam nele, não acreditam no potencial dele, não estão a estimular as competências e as habilidades dele, certamente se tornará uma pessoa insegura, necessitando de aprovação no ambiente externo. Por que é que nós percebemos que muitas pessoas elas são carentes da aprovação externa? Elas precisam de autoafirmação o tempo todo. Decorre justamente dessa falta de base, desta falta de elemento sólido a partir do lar. Não significa que você vai ser hipócrita, que você vai ser falso, que você vai ser mentiroso, que você vai dizer aquilo que não é verdade. Significa que você tem a capacidade de estar estimulando e incentivando o seu filho, os seus filhos. Então, essa questão do descrédito cria certamente um ambiente de tristeza, um ambiente de apatia, um ambiente muitas vezes de hostilidade. Um outro elemento, negligência. Muitos pais são negligentes para com seus filhos. O cuidado dos pais não está limitado ao suprimento do que é material. O alimento, o vestuário, os remédios, a promoção da educação. A criação de filhos vai muito além da provisão destes itens que eu acabei de mencionar. É necessário que se esteja a todo tempo observando como o filho, como os filhos estão
se desenvolvendo. Nós temos um relato na Escritura que mostra um pai negligente. Em outras áreas, foi um homem muito bem-sucedido. Nos empreendimentos militares, foi um estrategista de primeira, um líder político excepcional. Pegou uma nação desestruturada e pelas habilidades, pelos dons, pelos talentos, levou a nação a uma condição de potência na sua época. Eu me refiro a Davi. Um homem que soube lutar com feras, um homem que soube enfrentar exércitos, um homem que foi capaz de enfrentar um gigante, mas um homem que não percebeu a distância do seu filho, o afastamento do seu filho, um homem que não teve coragem de vencer o adversário chamado negligência. O texto de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28, nos diz: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. 2 anos Absalão ficou distante, ausente da face do seu pai. Tempo mais que suficiente para Absalão ficar nutrindo o ressentimento, o rancor, o ódio, a vingança. Absalão já tinha no coração ciúmes. Absalão já tinha no coração sentimentos dificílimos para o desenvolvimento da harmonia familiar. Mas não seria colocando ele na geladeira a atitude que haveria de resolver essa questão. Então, é inconcebível, irmãos, essa questão dos pais não se relacionarem com os filhos, não falarem com os filhos, não se comunicarem com os filhos. O filho pode deixa eu corrigir a minha fala, né? Se o filho desobedecer e houver uma censura, se o filho desobedecer e houver uma reprimenda, se o filho desobedecer e houver uma punição, tudo isso está perfeitamente alinhado no ensino bíblico. Agora, o que não pode é o filho sofrer o abandono do pai, o desprezo emocional do pai, a indiferença do pai. Não existe castigo maior do que a indiferença, do que você abrir mão, deixar para lá. Então, certamente, isso causa uma indisposição muito grande da parte dos filhos para com os pais, e os pais não devem proceder dessa forma. Se tiver que disciplinar, que seja disciplinado, se tiver que punir, que seja punido. Não é para passar a mão pela cabeça, fazer de conta que nada está acontecendo, mas passada a situação, abraça, beija, orienta, acompanha, segura. Por quê? Porque é filho. Por quê? Porque é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque é um presente do Senhor, e você tem que cuidar desse presente, você tem que zelar por esse presente. O que não pode acontecer no lar, além do excesso de proteção, do favoritismo, do descrédito, da negligência, não pode haver violência verbal. Pais xingando seus filhos, pais proferindo impropérios contra seus filhos, de forma nenhuma, de maneira alguma. Pais praticando violência física contra os filhos, de forma nenhuma. E quando eu estou falando de violência física, eu estou falando aqui dos muitos e múltiplos excessos. E por isso que eu digo aos meus irmãos que quando este texto ele é apresentado a uma comunidade onde os pais podiam fazer o que eles bem desejassem com os seus filhos, esse texto está na contramão da cultura, porque Deus não permite que os pais façam aquilo que desejar com os filhos, que os pais extravasem a sua fúria, a sua ira, que os pais façam aquilo que eles imaginam que é certo na hora de corrigir os filhos. De jeito nenhum. Há limites, e há limites impostos pela palavra de Deus, que reflete o caráter do próprio Deus, porque Deus cuida de nós como Pai amoroso que é, e nos disciplina
Ele não nos deixa sem disciplina, porém a sua disciplina é marcada por sua sabedoria e por sua santidade. A sua disciplina visa a nossa correção e não a nossa destruição. Então, quando os pais vão disciplinar os filhos, eles vão disciplinar para corrigir e não para destruir. Por isso é inadmissível, é contrário ao caráter de Deus, essa violência verbal e essa violência física, que estão tão presentes na nossa sociedade, que caracterizam tanto a nossa sociedade, que fragmentam tanto a nossa sociedade. Finalizo esta sessão do não provoqueis vossos filhos à ira, lembrando como é pernicioso compensações indevidas, compensações impróprias, muitas vezes objetivando compensar a ausência, compensar a companhia, compensar o trabalho conjunto. Os filhos são regiamente recompensados com produtos. Os produtos, no momento em que eles são fartamente distribuídos, eles produzem alegria, eles produzem contentamento, eles produzem júbilo. Eles conseguem enganar. Só que com o passar do tempo, com o amadurecimento, com o crescimento, os filhos certamente vão atentar para o que acontecera no relacionamento, que o principal fora privado, que o essencial fora suprimido, e o que era secundário e dispensável, que eram os objetos foram dispensados, foram disponibilizados. Nenhum objeto vai suprir a sua presença, nenhum objeto vai suprir a sua companhia, nenhum presentinho será melhor do que a instrução decorrente do seu caminhar ao lado. Então, as compensações indevidas, elas podem até alegrar momentaneamente, só que mais tarde elas vão mandar a fatura, mais tarde elas vão cobrar, e a cobrança será alta, será caríssima. Então, essas compensações indevidas, elas estão fora de cogitação e elas só trazem prejuízo para o relacionamento no âmbito familiar. Por isso, os pais são chamados a não provocar a ira nos filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. O aspecto negativo. Agora vem o aspecto positivo. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora vem a parte positiva. Como é que nós criamos os nossos filhos? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Devemos perceber que a disciplina e a admoestação têm como parâmetro o próprio Deus. Tem como referencial o próprio Senhor. Em primeiro lugar, a importância do exemplo. Nada é mais importante na criação dos filhos do que os exemplos, do que a prática. Então nós criamos na disciplina e na admoestação do Senhor mediante a prática. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Perceba que o ensino,
a instrução que seria dada aos filhos e aos filhos dos filhos, ela é uma consequência de algo que já está profundamente enraizado aonde? No coração. Olha o texto: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração. Naquela noite memorável, quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos no cenáculo, está dando microfonia aqui, Gabriel, reuniu os seus discípulos no cenáculo, não havia ali um escravo, porque se houvesse um escravo, caberia o escravo pegar a toalha, pegar a bacia, para que os convidados para a ceia, para as pessoas que fossem participar daquele momento, pudessem fazer a higiene. Seria natural isso. Não tinha um escravo. Bom, não tinha um escravo, eles adentraram e certamente um discípulo ficou olhando para o outro, um esperando pelo outro, ninguém tomava uma providência, porque certamente um se achava melhor do que o outro, mais importante que o outro, mais especial que o outro, e eles ficaram ali naquele jogo de um esperando pelo outro. O que é que fez o Senhor Jesus? Diz-nos o texto que ele se cingiu e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Só, vocês não me chamam de mestre? E eu sou mestre. Se eu que sou mestre estou dando o exemplo, vocês devem proceder da mesma forma. Então, como é que nós criamos os nossos filhos? De acordo com a palavra de Deus, nós os criamos por meio do exemplo. Eles precisam ver em nós aquilo que nós ensinamos, porque nada revolta mais os filhos do que o ensino que os pais ministram e está desconectado da vida dos pais. Os pais ensinam de uma forma e fazem de outra. Isso é o melhor antídoto para afastar o seu filho, os seus filhos, do caminho do Senhor. Há uma revolta, há uma inquietação, porque a prática destoa do discurso. Então a melhor forma de você criar é por meio do exemplo. Alguém já disse a palavra convence, o exemplo arrasta. Aqui o ensino tem que estar no coração, tem que fazer parte da vida. E uma vez fazendo parte da vida, você pode então partilhar com filhos e netos. Diz o texto: e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Antes de chegar aqui, eu li uma frase espetacular, e eu espero que eu possa repeti-la na íntegra. A frase dizia assim: eduque seus filhos e você poderá mimar os seus netos. Mime seus filhos e você terá de criar os seus netos. Achei isso lapidar. Eduque os seus filhos e você poderá mimar os seus netos. Mime os seus filhos e você terá de criar os seus netos. Então, primeira coisa, o exemplo. Primeiro, o ensino está no seu coração, faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia. Depois, você vai poder partilhar com os outros. Mas, obrigado, Tito. Como é criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, dedicando a eles tempo. E eu creio que esse talvez seja um dos maiores desafios do nosso tempo, porque o nosso tempo está sendo cada vez mais requerido, pleiteado, disputado pelo número excessivo de papéis que nós executamos. E aí, como é que nós vamos ter tempo? Não é, Guilherme? Tem um telespectador ali, um espectador ali que está balançando a cabeça, assim, ativamente, e a tudo anotando. Essa é uma grande questão. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4. Como criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro, dando o exemplo. Segundo,
dispensando tempo para a criação, para o ensino. Olha o que diz o texto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja como as palavras devem permanecer, ter residência, moradia fixa no coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará. Aí agora vê o texto. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Só se faz isso como? Convivendo. Só se consegue atingir o objetivo do texto como? Partilhando. Nós não podemos fazer isso à distância. Não é pelo Skype. É na convivência. É no tempo. É na presença. A educação, ela é confiada para que ela seja ministrada em tempo real, no cotidiano, na vida. E o texto é muito claro e mostra a sua abrangência. Falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. É interessante que no âmbito doméstico e no âmbito externo, é interessante que de noite e é interessante que de dia. Ou seja, não existe um tempo impróprio para a instrução e nem existe um lugar inadequado para a instrução. Todo lugar é adequado, todo lugar é próprio e todo tempo é oportuno. Então é por meio da companhia, é por meio da presença, é por meio da solidariedade, é por meio do fazer juntos que nós estaremos criando os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas, vejamos aqui Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 a 20. Veja Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 a 20. A importância de se ensinar os filhos a gratidão, a importância de apontar para Deus como sendo o supremo benfeitor. Nós precisamos a todo instante apontar para os nossos filhos qual é a fonte de todo bem, de onde promana todo bem, e o texto nos orienta a isso. Deuteronômio capítulo 8, de 17 a 20. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Todo o capítulo 8 é uma exortação à lembrança, à meditação, à reflexão, a tributar a Deus glória ao seu nome e gratidão ao seu ser por todo o seu cuidado. O versículo de número 6 diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Então é de suma importância que no âmbito doméstico as nossas crianças sejam orientadas, sejam educadas, sejam instruídas na percepção correta de que Deus é a fonte de onde provém todo bem. É das suas mãos que as bênçãos nos cercam, nos envolvem, nos atingem, e nós precisamos mostrar aos nossos filhos. O que somos e o que temos não decorre da força do nosso braço. O que somos e temos decorre da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Criar os nossos filhos com gratidão,
criar os nossos filhos com satisfação é o caminho para que eles temam a Deus. Nós muitas vezes somos, por meio da nossa ingratidão e da nossa insatisfação, um mau exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos não percebem em nós um coração grato a Deus, um coração satisfeito a Deus. Nós estamos sempre insatisfeitos, nós estamos sempre querendo mais, nós estamos sempre exigindo mais, nós estamos sempre inseguros quanto ao futuro. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. É o que nos diz o autor aos Hebreus no capítulo de número 13 da sua epístola. Mas se os pais não demonstram um coração grato e satisfeito, se os pais estão consumidos pelo consumismo, os filhos seguirão no mesmo caminho. Então a gratidão e a satisfação são elementos importantíssimos para a criação dos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Finalizo aqui o ponto 2, dizendo que a criação na disciplina e na admoestação do Senhor impõe a necessidade de estabelecer limites. Os pais que não estabelecem limites para com os seus filhos estão prejudicando os seus filhos, estão ferindo de morte os seus filhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo de número 6. Abra sua Bíblia. Aí vamos ler juntos, que é para espantar o sono. 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 6. Juntos. Vamos lá? Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Por que é que um menino ou uma menina bonita eles não podem ser contrariados? Por quê? Por que é que o segundo na fila não pode ser contrariado? Por quê? Tem alguma explicação? Tem alguma razão? Em absoluto, irmãos, exceto a nossa limitação como pais, exceto a nossa incoerência como educadores, exceto a nossa imprudência e irresponsabilidade para com aqueles que nos foram confiados. O texto diz que jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? O pai não teve nem coragem de questionar, quanto mais contrariar. Então, quando nós temos filhos que agem sem limites, nós estamos condenando os nossos filhos ao infortúnio. Nós estamos condenando os nossos filhos ao sofrimento. Nós estamos contrariando a instrução, a orientação do nosso Deus. Os nossos filhos, eles precisam de limites. E estes limites vão ser sempre buscados na palavra de Deus. Muitas vezes nós erramos, porque nós achamos o que é feio bonito. Às vezes nós nos deparamos com uma criança num shopping, na rua, e a criança quer alguma coisa, os pais não atendem, a criança dá um espetáculo, né? Aí as pessoas param, acham tão bonitinho aquilo. Não tem nada de bonito não, irmãos. Aquela assembleia só acaba incentivando a criança. A criança é ingênua, ela não percebe. Ela percebe, ela tem em si o pecado original. Há disponível um vídeo na internet que é uma prova muito eloquente do que diz o texto, que ao nascer
já traz consigo o pecado original. É uma criança que dá um espetáculo, dá um show de desobediência para chamar a atenção dos pais. E como os pais não estão olhando para o espetáculo, os pais vão saindo, a criança se recompõe, se refaz, vai procurar os pais, enquanto os pais começam o espetáculo de novo. Os pais saem do local, vão para outro local, a criança se refaz. Então aquilo ali é um teatro, é a exposição da sua velha natureza. Aquela criança precisa de limites, e todos precisamos de limites. E os pais precisam colocar limites nos seus filhos. É melhor você contrariar agora. É melhor você impor os limites agora, para o bem da alma e para o bem do futuro dos filhos. E às vezes nós não queremos ter problemas. E porque nós não queremos ter problemas, nós não impomos limites. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, versículo de número 10. Juízes, capítulo 2, versículo de número 10. Eu disse no domingo à noite que na quarta-feira à noite, se a memória não me trai, que um dos grandes problemas que nós temos é o secularismo. O secularismo é um inimigo mortal na vida da igreja. E nós precisamos estar muito atentos. O grande problema, Josi, é que ele é silencioso. E além de silencioso, ele é formoso. E parece ser inofensivo. Silencioso, formoso e inofensivo, ele vai adentrando sorrateiramente na vida da igreja e se instalando no seio das famílias da igreja. Olha o que diz Juízes, capítulo 2, versículo de número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Isso aqui é um retrato lastimável. Se você olhar do versículo de número 6 ao versículo de número 9, vai falar a respeito de Josué e toda aquela liderança que com ele esteve presente na conquista da terra prometida. Quando aqueles valorosos líderes baixaram a sepultura, os seus herdeiros fizeram questão de dilapidar todo o patrimônio. Eu não estou falando aqui, obviamente, de algo material, eu estou falando de uma herança espiritual. Esta geração em nada foi semelhante à geração dos seus pais. Foi uma geração que não teve que enfrentar as lutas que a geração anterior enfrentou. Uma geração que não teve que enfrentar os obstáculos, as dificuldades, as ameaças, as aflições que a geração anterior havia enfrentado. Era uma geração que estava acostumada com as benesses, com as facilidades, com as conquistas, com o conforto. E ao invés de ser uma geração grata a Deus, foi uma geração que se distanciou de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes as facilidades, muitas vezes as comodidades, não poucas vezes as oportunidades, elas são usadas, aplicadas e desenvolvidas para o afastamento da presença de Deus. Me chama profundamente a atenção o fato da escolha de Ló. Quando Ló se separou de Abraão, nos diz o texto que os seus olhos se derramaram, e se derramaram agora é uma tradução livre minha aqui, viu? Com relação às campinas do Jordão. Ele expôs a sua família ao perigo por conta de prováveis facilidades, benesses, conquistas. Nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter um profundo cuidado com essas coisas. Não há nenhum problema em utilizarmos os recursos.
Não há nenhum problema em nos valermos das condições, de nós aproveitarmos as oportunidades, mas nós temos que ter muito cuidado para que isso não nos afaste de Deus, para que isso não afaste a nossa família de Deus, para que isso não seja um empecilho, para que isso não venha criar uma geração que seja identificada pelo título profundamente desonroso de uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, cuidado, muito cuidado. Todos nós devemos ter muito cuidado, porque precisamos legar às vindouras gerações os conselhos do Senhor. Nós precisamos imprimir nas vindouras gerações aquilo que o próprio Deus nos deu por sua graça. E eu termino aqui, meus amados irmãos, vou terminar de uma forma pouco comum, porque o mais usual é que se use a forma positiva sempre no final e a forma negativa sempre no início, conforme o texto apresentou. A forma negativa primeiro e a forma positiva depois. Eu vou finalizar aqui com a forma negativa. Como afastar seu filho da igreja? Alguns elementos aqui que, em sendo praticados, eles acabam afastando os filhos da igreja. Então, primeiro, seja você um mau exemplo. Se você for um mau exemplo, você estará contribuindo decisivamente para afastar o seu filho da igreja. Você traz a sua família para a igreja. Você vem com os seus familiares para a igreja. Contudo, no seu dia a dia, você atua, você pratica, você desenvolve tudo o contrário ao que você ouve aqui na igreja. Esse é um elemento importantíssimo para afastar os nossos filhos da igreja. Um discurso que destoa da nossa prática, ou uma prática que destoa do discurso. Segundo, seja ausente da igreja. Ser ausente da igreja é um excelente estímulo para que os nossos filhos se afastem da igreja. E eu ainda digo mais, chegue atrasado na igreja. Por que eu digo isso, meus amados irmãos? Nós atrasamos para o trabalho. Eu achei interessante, lá na escola onde Guilherme estuda, botaram um cartaz agora. E o cartaz diz assim: você não chega atrasado no aeroporto, porque você perde o voo. Você não chega atrasado no cinema, porque perde o início da sessão. E aí, você não chega atrasado na consulta. E aí ele vai dizer: por que você chega atrasado na escola? É uma campanha para que não se atrase. E lá tem 10 minutos de tolerância. Se chegar 7h11, não entra. Só entra até 7h10. O horário é 7 horas. Mas tem 10 minutos, aí eles vão fechando assim a porta. O tempo vai passando, eles vão fechando a porta, fechando a porta, fechando a porta. Aí não deixa mais ninguém entrar. Isso diz para o aluno e diz para os pais que aquilo ali é importante. Não pode chegar atrasado. Quando nós chegamos atrasados na igreja, nós estamos dizendo para os nossos filhos o quê? Não tem importância. A hora que chegar, chegou. A gente chega e já caminha. Os filhos vão aprendendo isso. Então, se você quer desestimular a sua família, você seja ausente ou você chegue só atrasado. Isso é um desestímulo. É um desestímulo. Talvez alguém diga assim: o senhor só não chega atrasado porque o senhor é o pastor. Porque se o senhor chegar atrasado vai ficar chato, o diácono vai... Não é porque eu sou o pastor, é porque é culto. Eu posso chegar atrasado no meu trabalho, não deveria, mas eu posso. Ele desconta do meu salário. Eu posso chegar atrasado na escola, não deveria, não entra. Eu posso chegar atrasado na consulta, perco a consulta, marco outra.
Mas o culto é o que há de mais importante que a escola, mais importante que a consulta, mais importante que o voo. Não existe nada mais importante que o culto. Mas se eu saio com tanta antecedência de casa para não perder o voo e saio tão atrasado para chegar no culto, é porque o voo é mais importante que o culto. A gente está mandando uma mensagem, a gente está dando um recado. Terceiro, fale mal em sua casa. Fale mal do culto. Fale mal dos oficiais da igreja. Fale mal do pastor. Fale mal. Quando você fica falando mal da igreja, falando mal dos oficiais, falando mal do pastor em casa, você está prestando um desserviço. Pode ser que a igreja esteja errada, pode ser que os oficiais estejam errados, pode ser que o pastor esteja errado. Mas você falar mal em sua casa não vai contribuir para corrigir, não vai contribuir para ajustar, não vai contribuir para abençoar. Então a criança muitas vezes ouve, ou as crianças ouvem os pais falando mal da liderança da igreja. O que é que os pais estão fazendo? Indispondo as crianças com a liderança da igreja. Então, se você quer afastar a sua família da igreja, no domingo, na hora do almoço, comece a criticar e a falar mal do culto, dos oficiais, da pregação. Você vai prestar um grande desserviço na sua casa. Mas, já estou acabando. Não seja dizimista. Você quer afastar a sua família? Não seja dizimista. Aí alguém diz assim, pastor, agora me diga uma coisa, o que é que dízimo tem a ver com família? Tudo a ver. Por quê? Porque dízimo para nós é o quê? É culto. Dízimo não é pagamento, dízimo não é taxa, dízimo não é contribuição, dízimo não é rateio de despesa. Se dízimo fosse rateio de despesa, fosse taxa, fosse contribuição, mas dízimo para nós é culto. Nós precisamos ensinar na nossa casa que o principal, o primordial, pertence a Deus. Ele é digno das nossas primícias, Ele é digno do que tem de melhor. Na verdade, o que subjaz por trás do ensino é a natureza da grandeza de Deus. Não é o dinheiro em si. O dinheiro em si não é nada. Deus não precisa de dinheiro. Se porventura a viúva pobre ela tivesse filhos, olha o exemplo que ela deu à sua casa. O exemplo de confiar o seu futuro nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Nós estamos falando de exemplo. Finalizo. Já passei ali 7 minutos. Se você quer afastar sua família, não faça o culto doméstico. Despreze o culto doméstico. Não pratique o culto doméstico. O culto doméstico é um instrumento para aproximar a nossa família de Deus. Eu não quero minha família próxima de Deus, então não pratico o culto doméstico. Bom, eu quero criar os meus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Então eu sou exemplo, eu não falto, eu não me atraso, eu não falo mal dos oficiais, eu estou disposto a honrar a Deus com as minhas primícias e sou zeloso pelo culto doméstico. Aí eu finalizo então com a parte positiva.